Nós estamos aí vivendo em clima ainda de pandemia da Covid-19. E isso está afetando a saúde das pessoas, a saúde do sistema de saúde e também a saúde da economia. Todo mundo tem visto que o pessoal está tendo dificuldades aí, caindo todos os índices de atividade econômica, seja indústria, seja comércio, seja prestação de serviço. E o governo está tentando, né, tem feito aí algumas medidas para acudir os empresários, seja através de empréstimos facilitados, algumas que não estão dando muito certo, outras estão, mas uma medida que, desde a decretação da calamidade pública, tem ajudado é a questão tributária. Só que esse benefício está chegando no fim. E para saber aí sobre quem ainda pode aproveitar, eu converso hoje com a Beatriz, que é advogada especializada nessa área tributária. Beatriz, seja bem-vinda, prazer te receber. Obrigada, o prazer é meu, muita satisfação com esse convite, né? Vamos conversar aí, então, um pouco sobre essa questão dos tributos, como é que está nessa época de pandemia, está difícil para todo mundo, né? E agora, vamos lá, né? Ser advogado especializado em tributo no Brasil é para ser ninja, né? Porque é impressionante a mudança de normas e a quantidade de normas tributárias desse país, né? Exatamente, não só as normas correntes, né, que existem, mas todos os dias tem uma alteração. Cada estado tem uma regulamentação própria, então acaba dificultando um pouco. Haja livre, haja pesquisa. Sim. E daí agora, ainda para completar, mudaram as regras aí desde março, com a possibilidade de postergar pagamento de tributos. Exatamente. Para minimizar os impactos, né, da pandemia, o governo, tanto o governo estadual quanto o governo federal, eles editaram uma série de normas que visam justamente essa situação de desafogar o caixa, né, do empregador, do empresário. Então, tem normas para pequenos empresários, que são enquadrados no Simples Nacional, normas para grandes empresários, né, justamente nesse sentido de agora não paga o tributo que venceria, mas lá na frente a conta chega. Né? Então, em junho, se não editarem nenhuma norma nova, já estão acabando, né, os efeitos dessas normas que começaram lá em março. Né? Temos a postergação de todos os tributos do Simples Nacional. Então, não paga abril, maio e junho, mas vai pagar lá em outubro, novembro e dezembro, né? Lembrando que os tributos não param de vencer, então lá em outubro, novembro e dezembro ele vai ter esses tributos correntes, né? Vai ter um acréscimo, por isso é importante que o empresário sente com um contador de confiança, um advogado de confiança, o administrador da sua empresa, né? E estude os fluxos de caixa, o que fica melhor, né? Se ele pagar agora ou pagar lá na frente, se ele deixar de pagar agora, ele vai utilizar esse valor para investimentos, enfim. Né? Tem medidas também com relação ao fundo de garantia, né? Que acabam agora dia 20 de junho. Quem quer postergar o pagamento ou parcelamento desse tributo, enfim, né? também, né? Precisa fazer um cadastro, né? Não é bem um cadastro, é uma transmissão de informações até o dia 20 de junho. Então, tanto para postergar quanto para parcelar. Outra situação muito interessante, Ana, com relação aos tributos, é que o fisco, né? O governo, como no geral, ele postergou a validade das certidões negativas de débito. Ah, tá. Isso é uma mão aí para os empresários, né? Exatamente. Então, quem tinha a CND, né, que é como a gente chama esse documento, quem tinha a CND válida até 23 de março desse ano, quando foi editada a medida, isso para a CND federal. Tá. A estadual também foi prorrogada mais ou menos nos mesmos termos. Aí essa validade se estendeu por 90 dias. Ah, tá. Da data que encerrava essa validade. Exatamente. Então, se eu tinha acabado de renovar a minha CND ali em março,
ela tem a validade de 180 dias normalmente, né? E a partir desses 180 dias ela passa a ser prorrogada. Mas essa informação ela não está clara no meu documento. Então eu imprimo a minha CND, né, no site da Receita e a validade ela não está prorrogada. Aí tem um segredinho que o contribuinte tem que procura o contador, procura o advogado dele, né? Para verificar dentro do site da Receita aonde que ele encontra essa informação da prorrogação. Tá. Porque é uma situação muito nova para todo mundo, né? Porque, por exemplo, quem não pagou os tributos, né? Nos meses aí que teve essa possibilidade de postergação. Muita gente tentou tirar a CND, deu confusão, depois deu certo. Quer dizer, o sistema ficou totalmente doido, né? Exatamente. A gente está enfrentando, assim, bastante dificuldade com o sistema, alguns problemas. Agora já está mais apaziguado. No início foi mais difícil, né? E a Receita sempre vai implementando, fazendo melhorias. Eles abriram um canal específico, aqui em Ponta Grossa, pelo menos, né? Eu acredito que nos outros lugares também, por e-mail. Então, todas as dúvidas dos contribuintes podiam ser endereçadas para esse e-mail, né, com uma resposta rápida e eficiente. Aí, pelo menos, foi acalmando um pouco a situação, que embora a atividade econômica tenha passado por uma grande redução, mas não parou, né? O país não parou e não pode parar, você tem uma série de atividades essenciais, né? Exatamente. E é justamente visando a minimização de tudo isso, né, que foram editadas essas medidas para tentar salvar, né? Tentar salvar as empresas, tentar dar um fôlego para os empresários, né? E a própria declaração do imposto de renda, né, da entrega da declaração, que há anos não havia prorrogação, acabou sendo prorrogada, o que facilita para quem apura imposto a pagar, né? Quer dizer, já ganha 2 meses aí, né? Exatamente, exatamente. No fim agora de junho, então acaba o prazo, né? Eu acredito que esse prazo não vai ser prorrogado, porque a prorrogação já foi por 2 meses, né? Então eu acredito que vai ser mantido o fim de junho e realmente é um benefício, né? Um benefício sem ser um benefício. Quer dizer, a pessoa, pelo menos, então, ela que fique com tudo pronto, né, para se prorrogarem, ou se não prorrogarem, ela já está pronta para entregar, né? Porque não adianta ficar esperando aí o último dia, e isso mesmo com relação à questão dos tributos que estão acabando a prorrogação, pode ser que haja essa prorrogação ou não. Como é que está essa expectativa aí no meio? Olha, não tem se falado muito sobre prorrogação. Então, a gente não acredita que vai acontecer uma nova prorrogação. Todavia, a situação ela ainda não se estabilizou, né? Então, existem chances. E a Receita Federal, principalmente, ela gosta de dar susto na gente. Ela gosta de prorrogar, assim, nos últimos dias. Então, isso é um longo histórico de medidas, parcelamento especial. Então, sempre lá, no último diazinho, existe a prorrogação. Se o contribuinte não tem nenhum tipo de problema, né, eu acho que o ideal é se preparar e já transmitir as informações, no caso do imposto de renda, né? Porque se deixar para a última hora pode enfrentar dificuldades com o sistema, como a gente sempre enfrenta, né, todos os anos. Nos últimos dias, trava tudo, não consegue transmitir as informações, e aí corre um grande risco, né? Que foi o que aconteceu nos primeiros dias com a Caixa Econômica, com o saque lá dos R$600, né? Exatamente. E aí ele veio e conflitou com os saques de fundo de garantia que estavam autorizados, e aí ninguém conseguia nada, né? Sim, sim. Toda essa movimentação já era um caos, né? Porque ninguém estava preparado para isso. Então... E quem conseguiu, Beatriz, esse fôlego aí, né, de alguns dias, mas está com problemas, está com dívidas, porque as execuções pararam também, né? Sim, a execução fiscal parou, por enquanto, cobranças, né, do fisco, elas pararam, e se não for prorrogado, né, se essas medidas não forem prorrogadas, logo serão retomadas essas execuções. Mas o contribuinte que tem ainda débitos
para regularizar, ele pode procurar parcelamentos, Uhum. né? A gente não tem nenhum parcelamento especial vigente, que são aqueles parcelamentos que dão descontos. Ah, tá. Nós temos parcelamento na Procuradoria, que gerencia os débitos em dívida ativa, então são aqueles mais antigos, que já passaram por cobrança, né? Tem um parcelamento um pouco mais estendido, em 80 parcelas. Aham. Na Receita Federal continua em 60, né? Uhum. Parcelamento simplificado para débitos menores, débitos maiores continua em 60 também, mas é um outro procedimento, né? Então, é uma saída também para o contribuinte que tem débitos ativos, para que ele parcele, e aí a parcela, claro, dilui isso, né? E ele consegue também ir mantendo a regularidade dele. E essa é uma alternativa interessante. E esses parcelamentos da Receita estão disponíveis para o pessoal que tenha dívidas aí, débitos de qualquer valor. Isso mesmo, débito de qualquer valor. Tem a parcela mínima. Então, pessoa física R$100, pessoa jurídica 500. Né? Aí, dentro dessa parcela mínima, você consegue o número de parcelas até 60 vezes para fazer o parcelamento e, pagando a primeira parcela, você já garante a tua regularidade. Olha que maravilha. Então, quer dizer, porque a gente vê que as empresas, muita gente abre uma empresa, aí tem dificuldade no pagamento dos tributos e tal, aí ela não consegue fechar a empresa por causa disso, né? Ela não consegue dar baixa, né? Exatamente. Alguns casos consegue a baixa, mas a pendência fica lá. Né? Então, alguns casos também passa para o CPF dos sócios, né? o que acaba gerando mais problema, né? Então, o ideal é realmente procurar um plano de parcelamento, lembrando que os parcelamentos também tiveram prorrogação. Ah, tá. Então, quem tinha parcelamento também pôde atrasar a parcela do parcelamento. Só que isso vai acabar agora em junho. Aí ele vai ter que pagar duas, caso ele tenha prorrogado 3 parcelas, ele vai ter que pagar duas e duas. Exatamente. E com 3 parcelas em atraso, ele é excluído do parcelamento. Ah, tá. Então, isso complica um pouco. Isso, gera uma série de consequências. Quando é o parcelamento especial, que eu falei agora há pouco, o contribuinte ele perde todos os descontos que ele tinha conseguido com o parcelamento, né? E aí tem umas burocracias para que aproprie esse valor que ele já pagou. Ah, tá. Então, o pior é o desconto que perde. Essa é péssima ideia, né? Agora, com relação aos débitos que não são de parcelamento especial, para que eu parcele novamente quando eu cair do parcelamento, a Receita Federal e a Procuradoria cobram um pedágio. Ah, ok. Não é bem a gente chama comumente de pedágio, mas é uma parcela maior. Então, a primeira parcela em 10% ou 20%. Né? 10% para o débito que foi parcelado uma vez já, 20% para o que foi parcelado mais de uma vez. Ah, tá. Então quer dizer, imposto é aquele negócio, você tem que pagar, não tem jeito, né? O tributo está ali, você vai ter que pagar, então ver o jeito que dói menos. Sim, porque isso é uma dívida que não tem um prazo de prescrição como outras dívidas, né? Ela não prescreve em 5 anos como dívidas comuns, né? Depende do caso, do caso, né? Se ela não for cobrada, aí existe a prescrição. Mas a Receita não tem deixado prescrever débitos, não. Ah, não, elas não vão... Agora que é tudo informatizado, não tem jeito, né? Não, é muito difícil. E, como eu falei no início, né? O ideal é que o empresário sente com profissionais da confiança dele, advogado, contador, o administrador da empresa, né? Para que ele possa ter uma visão ampla da situação, tanto das contas dele, até onde ele pode ir, o que é melhor financeiramente. O advogado vai falar para ele o que ele pode e o que ele não pode, né, dentro da legalidade. O administrador está dentro ali da empresa dele, vai saber, né, as dificuldades, aonde ele precisa mais de dinheiro nesse momento, né? Então, cada caso é um caso, não existe uma fórmula mágica, né? Então, não tem como a gente falar, faça isso que você vai estar blindado nesse momento difícil. É sentar, pesquisar, analisar com calma para chegar a uma estratégia mais eficiente.
Tá certo. Beatriz, muito obrigada, muito importantes essas informações. Obrigada. Certeza vai ajudar muita gente. Que bom, espero que ajude mesmo. Obrigada. E você não sai daqui, que a gente volta já. É um instante só.